Meus amigos, eu só digo o seguinte, não deve estar passando nem Wi-Fi. Esse julgamento, ele deve ser anulado. Se eu fosse a advogada do Bolsonaro, advogada do Braga Neto, eu pegaria essa fala do Fux. Então fica aí a dica, né, para que a defesa do Bolsonaro, do Braga Neto e dos demais utilizem para anular tudo. A juíza Ludmila Lins Grilo pegou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, no pulo, com uma fala que para muitos passou batido. Depois de uma análise detalhada em cada ponto, Ludmila achou o erro e alertou a defesa de Bolsonaro. Fica no vídeo e confere esse vacilo de Fux que pode mudar tudo e que tá deixando Moraes de cabelo em pé. Vamos assistir aqui o vídeo do Fux. Rapidinho, tem uns 2 minutinhos esse vídeo, que eu quero analisar aqui umas coisas que ele falou que eu considerei muito interessantes e eu não vi muita gente falando disso. Vamos assistir aqui. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito se possível. Então, essa é uma realidade da nossa profissão. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. No final... Vocês vejam algumas coisas aqui que o Fux falou. Falou, os juízes devem ser homens sensíveis. Devemos fazer aqui um exercício de humildade judicial. Humildade é tudo, né, que esses caras não têm, né? E ele fala assim, vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Eu me deparo com uma pena exacerbada. E em algum momento, o Fux ele usou a seguinte expressão. Ele fala a seguinte frase. Nós julgamos sob violenta emoção. Eu falei, parou. Peraí. Parou. Nós julgamos sob violenta emoção. Mas peraí, Fux. Ô, Fux, você é juiz de carreira? Será que você não sabe que juiz não pode julgar sob violenta emoção? Se o juiz está sob violenta emoção, ele vai ter que se dar por suspeito, porque ele não pode julgar emocionado. Compreende isso? Juiz não pode julgar emocionado. Se ele se emocionou, é claro, ele fala, debaixo da toga também bate o coração de um homem. Concordo.
O juiz, ele não deve ser uma pedra de gelo. O juiz é uma pessoa. Dentro do peito do juiz bate um coração, de qualquer juiz. O juiz tem suas opiniões, tem as suas experiências de vida anteriores, já passou por coisas na vida. Vai ter coisa que vai tocar mais o coração dele. Vai ter coisa que ele vai reconhecer, né, às vezes num processo, alguma coisa ali que de repente aconteceu na vida dele. Todo mundo tem as suas experiências pessoais. Entretanto, nenhum juiz pode julgar nada sob violenta emoção. Isso não existe, Fux. Se alguém julgou algo sob violenta emoção, esse julgamento ele deve ser anulado. Então, o que nós temos aí na fala do Fux, se eu fosse advogada do Bolsonaro, advogada do Braga Neto, eu pegaria essa fala do Fux. Nós julgamos, abre aspas, nós julgamos sob violenta emoção, para sustentar toda a nulidade do processo. Ninguém ali tem aptidão para julgar nada. Já que vocês, juízes do STF, estão sob violenta emoção, vocês não podem julgar esse caso. Simples assim. Então, fica aí a dica, né? São advogados experientes, né? Ninguém precisa de dica minha. Mas, enfim, eu tô aqui para alertar sobre algumas coisinhas que eu pesco na fala desses, abre aspas, juízes que podem colaborar no futuro. E essa é uma frase que eu destaco para que a defesa do Bolsonaro, do Braga Neto e dos demais utilizem para anular tudo. Porque juiz não pode julgar sob violenta emoção, e esta confissão nós já temos da boca do Fux. E a aberração é tão grande que até a imprensa tradicional criticou. A gente viu, né, Estadão, juristas, né, na imprensa, juristas que foram chamados para falar na Globo News, na CNN, criticaram. Faltam votar. Fux pediu vista, ele tem 90 dias para apresentar o seu voto. Então, em 90 dias, pessoal, muita coisa pode acontecer. O Zanin e a Carmen também vão votar depois. Muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. A gente sabe que essas condenações são políticas e como o STF deveria ser um tribunal jurídico, mas não tem sido um tribunal político, tudo pode acontecer nesses 90 dias. Pode acontecer votação de anistia, né? Ao que parece já tem maioria na Câmara. E é lamentável, né? A gente ter um tribunal, né? A mais alta corte do país, se pautando em público, em comoção popular. Perceba, as condenações, elas têm sido rápidas, sem pedido de vista. Eles estão saindo mesmo condenando geral, sem pedir vista. Nesse caso específico, teve um pedido de vista. Paralisou o processo. Então, ao que parece, a gente tem uma justiça que está funcionando por pressão popular. Lembra do Saulo Ramos? Saulo Ramos, aquele que falou do ministro Celso de Mello, escreveu um livro dizendo lá um episódio que envolvia o então ministro Celso de Mello, dizendo que o Celso de Mello tinha votado assim, assim, assado, porque ele não acreditava naquele voto dele, mas como ele não queria ficar mal com os outros, não sei o quê, e o voto dele não ia fazer diferença mesmo, então ele votou daquele jeito, não sei o quê. Aí o Saulo Ramos, né, foi e escreveu lá, pô, realmente esse cara é um juiz de merda. Foi essa expressão que ele usou, juiz de merda, porque juiz não faz isso. O juiz não tem que votar de acordo com a comoção popular, ou de acordo com que os outros vão votar, aí ele não acredita naquele voto, mas vota porque sabe que o voto dele não vai fazer diferença, então ele vota para ficar bem. Isso é ser juiz de merda, como o Saulo Ramos,
né, chamou o Celso de Mello. Então é lamentável a gente ter uma corte se pautando por comoção popular para julgar alguma coisa. E até então, pessoal, as pessoas que estavam sendo condenadas no 8 de janeiro, elas eram pessoas que não tinham rosto, eram números. A sociedade não sabe quem são exatamente essas pessoas, porque são milhares. A Débora, ela deu um rosto às vítimas. E o objeto que ela utilizou, um batom, foi um objeto emblemático. A direita pegou esse caso da Débora e fez exatamente o que a esquerda faria se estivesse na mesma situação. A esquerda, com certeza, se fosse o contrário, faria do batom um símbolo, como foi efetivamente feito no caso da Débora. O uso do simbolismo, pessoal, é algo extremamente poderoso, mas muito poderoso, muito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um aqui. Essa imagem, gerada por inteligência artificial, foi feita pelo Mafinha Barba, lá no X. Então, estou dando os créditos aí para o Mafinha. Ele gerou essa imagem da Débora com inteligência artificial. E eu achei que ficou uma imagem muito bem feita, ficou uma imagem bonita, uma imagem poderosa, uma imagem em que ela, né, coloca o batom ali em primeiro plano, né, a bandeira do Brasil lá atrás dela. Então, ele retrata a Débora como uma imagem que demonstra uma mártir, digamos assim. Eu sei que mártir geralmente é uma palavra utilizada para pessoas que morreram em prol de ideias, em prol de religião, enfim. Mas eu estou usando aqui mártir como no sentido, não no sentido estrito, mas no sentido genérico, de uma pessoa que sofre consequências terríveis, que não necessariamente a morte, por conta de expressar alguma opinião, no caso, uma opinião política. Então, a Débora, graças a Deus, ela não morreu, mas então ela é uma mártir que não pagou com a vida, mas pagou com a liberdade. Então, é nesse sentido, não, eu uso mártir não no sentido estrito, mas num sentido mais genérico. E essa imagem feita com inteligência artificial, eu considerei muito boa. É uma imagem bonita, é uma imagem que desperta patriotismo. É algo muito grosseiro, 14 anos, por uma inscrição de batom em uma estátua. Então não me venha com esse papo de golpe. Ah, não foi só porque ela pichou. Ela estava numa organização criminosa, querendo dar um golpe. Não me venha com essa. Qualquer pessoa, ainda que analfabeta, a olho nu, percebe que não haveria como uma cabeleireira dar um golpe de Estado. Isso é uma tese absolutamente ridícula. Nem os eleitores do Lula consideram que teve golpe. Teve uma matéria da CNN, Datafolha, do ano passado. Matéria do ano passado. Datafolha, 65% consideram atos de 8 de janeiro vandalismo, para 30% tentativa de golpe. Então, veja, nem os eleitores do Lula, majoritariamente, engolem essa ideia de golpe de Estado. É só o pessoal ali meio realmente gado, pessoal, né, muito tosco ou ideológico, que compra essa narrativa de golpe. Então, nem os eleitores do Lula estão endossando isso.